E aí, galera, aqui é o professor Thiago Sandino. Voltei aqui para mais um videozinho. Estou há pouco mais de uma semana sem postar vídeo. Estava na Semana Olímpica da OBM, né? Fui lá dar aula para os premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática. Pessoal, o evento foi incrível. Estou com muita vontade de falar sobre esse evento. Estou com várias coisas para falar para vocês. Mas eu estou tentando gravar um vídeo mais focado nisso, né? Por enquanto, vamos continuar com nossos probleminhas, né? O último vídeo, que foi um vídeo de entrevista com 2 alunos, foi muito bacana, o pessoal gostou bastante. Chegou muito comentário pessoalmente, né? O pessoal também via minhas redes sociais, o pessoal estava gostando bastante. Pegou muitas ideias legais lá, né? Quem não assistiu, aconselho que assista, tá uma cartilha de como você ir bem na OBM, né? E o videozinho que eu trouxe hoje acho que era só isso que eu tinha para falar também. Antes de mais nada, curtam o vídeo, compartilhem, sigam a gente nas nossas redes sociais, né? Minhas redes sociais é do professor Marcelo Rufino, a gente está junto nessa empreitada desse curso X. E assim, a gente tem planos muito bons para tornar a Olimpíada muito mais acessível, fazer algo de qualidade para vocês, tá? A gente quer realmente fazer coisa bacana para vocês, então apoiem a gente nesse projeto e sigam a gente, tá? Então, o problema de hoje, probleminha legal, né? Como vocês estão vendo aí, um probleminha legal de teoria dos números com o lema poderoso. Por que eu trouxe teoria dos números? E assim, já é um probleminha no nível um pouco legal. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram. O que a galera prefere? Teoria dos números, álgebra, combinatória ou geometria? De longe, teoria dos números e mais ou menos seguido de perto por geometria ficou à frente, tá? E assim, eu também perguntei o nível dos problemas. Se a galera queria um nível muito alto, baixo, introdutório. O pessoal gostou, o pessoal preferiu um nível alto, né? Tem gente que preferiu muito alto, tem gente que preferiu um nível alto. Bom, a proposta do curso da gente é também assim tornar a Olimpíada acessível. Então, eu vou trazer problemas, né, seguindo o pedido de vocês, de um nível alto, mas também sem extrapolar tanto, de forma que fique legal a pessoa entender. Esse probleminha aqui, ele tem alguns pré-requisitos, ele não é um problema assim para quem nunca viu a Olimpíada de Matemática, mas eu vou dizer o que precisa para entender ele. Então, assim, uma pessoa que de repente está começando, vai ter acesso, vai conseguir entender se pegar os pré-requisitos, né? Então, eu coloquei essas imagens aí porque é um problema. O problema que o lema vai resolver é um problema da Olimpíada da Bulgária. E o lema usa o teorema de Fermat, né? Esse aqui é o Fermat, né? Então, bora lá. Parte do vídeo. Enunciado do lema, que eu vou falar já já. Pré-requisitos que você precisa, né? De repente você não sabe. É interessante você dar uma olhada no que seria essas coisas que eu vou falar. Aí você volta para cá e vai entender perfeitamente o problema, ok? Mas para quem já sabe, quem já começou a Olimpíada, vai entender legal. Aí eu vou demonstrar o lema e depois eu vou resolver um problema muito bonitinho que usa esse lema, tá? Um problema da Bulgária, né? Então bora lá pro lema. O lema fala o seguinte: se P é um número primo da forma 4K mais 3, né? Ele poderia ser o quê? Poderia ser 4K mais 1 ou 4K mais 3, já que 4K não é um número composto e 4K mais 2 também é um número composto, né? Então ele tem que ser 4K mais 1 ou 4K mais 3. O problema está especificando que é 4K mais 3. Se ele é dessa forma e ele divide o x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Números inteiros, então o P divide x e divide y. A priori não é um negócio assim tão óbvio. Ele divide isso tudo, por que ele tem que dividir esse e mais especificamente a raiz desse número aqui, né, que é o x, né? Por que isso tem que acontecer, né? Então é o que a gente vai provar. Bom, pré-requisitos, como eu estava falando, você tem que entender congruência aritmética, né? Teorema de Fermat. E dentro desses dois aqui, você tem que entender bem o que é um conjunto completo de resíduos. Essa noção de conjunto completo e conjunto reduzido de resíduos, eu acho assim de grande utilidade na Olimpíada de Matemática, tá? Na teoria dos números. Depois que você entende bem a diferença entre esses dois, você consegue ampliar um pouco os horizontes, quando você realmente entende bem. E você também precisa entender da existência do inverso, tá?
Essa existência do inverso, a gente vai falar logo no começo da demonstração do lema, a utilidade dela, beleza? Então, se você não conhece isso aqui, procura. Se você também quiser que de repente eu faça um videozinho explicando isso aqui e tal, comenta aí, né? E bora para a demonstração do lema. Então, o lema, repetindo, né? O número primo dessa forma, divide isso. Eu quero mostrar que ele divide isso aqui. Essa demonstração vai ser uma demonstração por contradição, né? Então, vamos colocar aqui logo caso contrário. Caso contrário, estou abreviando aqui, né? Isso aqui é essas abreviações assim a gente coloca como se fosse um rascunho, né? Você não vai escrever isso aqui na prova, tá? Então, caso contrário, ou seja, o que é que eu vou contrariar aqui? Eu vou dizer que ele não divide isso. Aí como é que ele vai dividir isso aqui, né? Então, eu vou provar o seguinte, ó, que se ele não dividir isso aqui, vai ter algum problema por aqui, beleza? Então, caso contrário, ou seja, digamos que o P não divida o X. Que ele não divida o X, né? Esse símbolozinho de dividir, digamos que ele não divida. Ou seja, que X é incongruente a zero módulo P. Outra implicação disso aqui é que o X e o P são primos entre si, beleza? Isso aí que eu falei também é bem legal, né? Se o número primo não divide um número, é porque eles são primos entre si. Bom, número P não divide X. É sabido que vai existe esse símbolozinho aqui. Digamos que tem XY, vou colocar um Z. Vai existir um Z tal que X vezes Z vai ser congruente a 1 módulo P. Ok? O que é isso aqui, ó? Isso aqui é o inverso do X na congruência. É como se fosse eu dividir por X, tá? Essa existência aqui, quando você entende legal o conjunto completo de resíduos, etc., você vai entender que isso aqui sempre vai acontecer. A não ser que um dos dois tenha fator em comum com P. Esse aqui não é o caso, eu já garanti aqui. E esse aqui, como eu estou falando que existe, né, é porque ele não vai ter um fator em comum com P. Então, existe um inverso para o X, na congruência módulo P. Né? Vai ser congruente a 1. Para que eu vou utilizar isso aqui? Ó? Bom, o problema está falando que esse número primo divide esse número. Ou seja, x ao quadrado mais y ao quadrado é congruente a 0 módulo P. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse inverso, que é o z, e vou multiplicar essa congruência. Então, vou multiplicar por z ao quadrado. Eu posso fazer isso, né? Fica x z ao quadrado mais yz ao quadrado. Né? Já juntando dentro do parênteses. Isso aqui é congruente a 0, porque eu estou multiplicando por z, fica congruente a 0 de todo jeito. Módulo P. Aí então, ó, esse xz é congruente a 1. Ao quadrado também continua congruente a 1. Passo para o outro lado e o que eu tenho? Que o yz ao quadrado vai ser congruente a menos 1. Módulo P. E o absurdo vai estar por aqui, ó. Esse 2 aqui, o que eu vou fazer com ele? Isso aqui implica que qualquer número ao quadrado, que se isso aqui tiver ao quadrado, vai ser congruente a menos 1. O yz ao quadrado vai ser congruente a menos 1. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar, ó. Agora que vai entrar a história do 4K mais 3, ok? O número primo P, ele é da forma 4K mais 3. O P menos 1, ele vai ser 4K mais 2. Se eu dividir isso aqui por 2, isso aqui é 4K mais 2. 4K mais 2 dividido por 2 fica 2K mais 1. Olha que legal, um número ímpar. Então, se eu escrever isso aqui, ó, yz, né, elevado a 2 e elevar isso aqui a P menos 1 sobre 2, isso aqui é congruente a menos 1, elevado ao número ímpar, continua congruente a menos 1. Né? Módulo P. Só que o que é que foi isso aqui que eu fiz agora? Ó? Menos 1 elevado a isso aqui, né? E tal, continua congruente a menos 1. Esse 2 aqui eu posso cancelar com esse 2.
Então, isso aqui é equivalente, né, a yz elevado a p menos 1, congruente a menos 1 módulo p. O pessoal aí que já manja um pouquinho mais, já enxergou o absurdo aqui, tá? Mas é o seguinte, o que tem de errado aqui? Qual é o problema aqui? O problema é que o Teorema de Fermat, o pequeno Teorema de Fermat, ele afirma o seguinte. Então, pequeno... vou colocar esse aqui mais embaixo. Então, isso aqui é um absurdo, tá? Absurdo. Porque o Teorema de Fermat, colocar assim, ó, teorema, pequeno teorema, a gente chama às vezes, né, de Fermat, fala o seguinte, fala que se o número primo não divide o número A, se P não divide A, então esse A elevado a P menos 1 é congruente a 1, a 1 módulo P. Esse aqui é o Teorema de Fermat. E o que tem aqui? Ó? Tem um número que também não vai ser divisível por esse P, elevado a esse mesmo P menos 1 aqui, e aqui é congruente a menos 1. Deveria ser congruente a 1, né? Então, a gente chegou no resultado que contradiz o Teorema de Fermat. O que isso implica? Implica que o que a gente assumiu lá em cima, que é isso daqui, ó, está errado. Logo, nossa conclusão. O número P, né, o primo P, divide o X. E se ele divide o X e tem essa congruência aqui, ó, ele está dividindo esse aqui é congruente a 0, portanto, então ele vai dividir o X ao quadrado e, portanto, o X. Eu também poderia ter feito, assim, o número primo divide X ao quadrado. É porque ele divide X, né? Na verdade, eu estou falando do Y ao quadrado. O número primo P divide Y ao quadrado, então ele divide o Y, já que ele é um número primo, beleza? Se ele não fosse primo, isso não era garantido. Pensem aí no que eu falei. Então, ele divide o número X e vai dividir o Y também. P divide Y. Ok, então a gente demonstrou o lema. Bora para o probleminha. O probleminha bacana demais. Legal pra caramba. Quem tá no nívelzinho mais legal, eu aconselho realmente a pensar uns minutos nesse problema. Você sabendo desse lema e sabendo que esse lema está sendo utilizado nesse problema, você talvez consiga fazer o problema, beleza? Então vou dar um tempinho para quem quiser, né, dar um pause aí no vídeo e vou resolver o problema agora, beleza? Quem quiser, né, tinha dado pause no vídeo e vamos resolver o problema agora. Então é o seguinte, ache todos os inteiros, probleminha da Bulgária de 95. Ache todos os inteiros positivos x e y, positivos, né? Zero não pode, negativos não podem. Para os quais isso daqui, essa fração, é o número inteiro que divide 1995. Então, primeira coisa interessante, a fatoração do 1995. 1995. Esse número aqui fatorado vai ser 3 vezes 5 vezes 7 vezes 19. Aí é o seguinte, eu vou pensar o seguinte, ó, esse número aqui divide esse aqui. Eu vou pensar no quociente. O quociente também divide 1995, né? Digamos que o quociente, né, que é o 1995, é o seguinte, isso aqui vezes um K vai dar 1995. Esse K também tem os fatores, é um divisor disso aqui, né? Ou seja, isso aqui vezes um K é o 1995. Isso quer dizer... não. Bora fazer assim. Bora pegar essa divisão aqui divide o 1995. Exatamente. Então, o x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x menos y divide o 1995. Ou seja, isso aqui é um K e esse K ele é um divisor de 1995. Beleza? Esse aqui, ó.
enfim. Aí, o que é que acontece? Isso aqui multiplica, né? Fica igual a k vezes x menos y. Uma observação aqui é que eu vou pensar em números positivos aqui, ó. Eu vou considerar que o x é maior que y, porque se for menor, eu vou achar mesmo, só trocar o sinal aqui, né? E isso aqui é simétrico e tal, então... Aí o que acontece? Por que motiva a gente a pensar no lema? Porque é o seguinte, esse k ele também vai ser um divisor disso aqui tudo. Aí se ele é um divisor disso aqui, e ele for um número primo da forma 4k mais 3, se bem que eu usei um k, né? Que coisa ficou, né? Enfim, se ele for da forma 4q mais 3, ele também vai dividir cada um desses, ó. Bora ver o 3 aqui, ó. Esse 3 aqui, ele é da forma 4k mais 3, no caso 3, né? Enfim. Então esse 3 que estaria aqui, o fator 3 que tem aqui no k, ele divide esse número aqui. Mas se ele divide esse, e ele é um 4k mais 3, então ele vai dividir o x e o y daqui, né? Ou seja, aqui tem fator 3 e aqui também tem fator 3. Como aqui vai ter fator 3 ao quadrado, 3 ao quadrado também, fica 9 em evidência, 3, 3, 9. Então eu cancelo isso e o k, que eu vou pensar a partir daqui, sei lá, um k', eu vou poder tirar esse 3, ok? Não preciso mais pensar com esse 3. Vou pensar só nesses outros fatores. Futuramente, se eu for fazendo isso, eu vou chegar numa expressão, nas soluções, e essas soluções eu posso multiplicar o x e o y por uma letra qualquer, sei lá, um t, e esse t é um divisor que tem múltiplo de 3. Tipo isso, tá? Ó, o 7 também está no mesmo esquema. O 7 mais 1 é 8. Então, esse aqui é um 4k mais 3. O 19 também é um 4k mais 3. Então, isso quer dizer que eu não preciso pensar nesse fator, nesse e nesse. O único fator primo que o k pode ter é o 5, que não sofre nenhum cancelamento, né? Então, isso aqui implica que eu vou ter um x', sei lá, né? um mn, m ao quadrado, mais n ao quadrado, que vai ser igual a um 5. Um 5, né? Que é o único fator que o k pode. Na verdade, ele poderia ser 1, talvez, né? Vou pensar nessa possibilidade. m menos n. Vamos pensar na possibilidade disso aqui ser 1. Será que tem solução? Ao invés desse 5 eu ter colocado 1. Então, a primeira ideia aqui vou colocar mn mesmo. m ao quadrado mais n ao quadrado. Será que isso aqui pode ser m menos n, né? Vezes 1? Aí, o que eu faria aqui, ó? Eu passaria esse m para lá. M ao quadrado menos m mais n ao quadrado mais n, né? Eu vou completar quadrados. Ó, isso aqui tem que... Aqui é o primeiro, vou colocar um 2 aqui, um meio e um quarto aqui. Então, esse aqui agora é um trinômio quadrado perfeito. Mesma ideia aqui, 2, um meio mais um quarto. Esse aqui foi esse aqui passando para esse lado esquerdo, né? Vai ficar 0. Aí, esse 0, eu tenho que, para deixar igual, eu tenho que somar um quarto mais um quarto. Ou seja, um meio. Para melhorar ainda isso aqui, eu vou multiplicar tudo por 4. Aí, esse aqui vai ficar 1 e vai ficar nem uma fração, né? Aí, multiplicando por 4, fica 4m ao quadrado mais 2 vezes 2m mais 1. Então, isso aqui é um 2m menos 1 ao quadrado mais 2n mais 1 ao quadrado igual a 2. A única solução que eu acho que tem aqui é 1 e 1, né? Só que se eu colocar isso aqui igual a 1, aí aqui já tem 1, então n ficaria 0. Então, soluções inteiras aqui é o n igual a 0, né? E assim, se o n é igual a 0 e o y ele é gerado apenas a partir do n multiplicando por alguma coisa,
algum daqueles fatores, né, do 1995, então y vai ser 0, e ele fala que as soluções são positivas, inteiros positivos. Então a gente não pode ter essa solução, ok? Então, se não pode ter essa, bora para as que talvez tenham, né? Que é com o k igual a 5. Então, voltando para o k igual a 5, e a gente já tem um norte para resolver essa equação aqui, né? Que é completar quadrados, né? Então, ficaria m ao quadrado mais n ao quadrado igual a m menos n, vezes 5, vezes 5. Aí eu vou completar o quadrado. M ao quadrado. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um cortezinho e quando eu voltar a lousa vai estar toda... A lousa não, né? O quadro aí vai estar todo preenchidinho com as contas que eu quero. Então, galera, terminei aqui as contas. E é o seguinte, ó. A gente completa o quadrado aqui, né? Mesmo esqueminha que tem aqui. Chega nisso aqui. As possíveis soluções aqui, ó, para esses quadrados são 1, né? 1 ao quadrado é 1. 7 ao quadrado, 49. 1 mais 49. Ou 25 mais 25. E também tem esse simétrico aqui. Aí você vai checar as soluções que são números positivos. E só tem essas duas aqui, ó, que funcionam, né? Então, as soluções, todas as soluções são... Você também considerando que o y pode ser maior que o t, que o x. Aí você vai obter essas, onde esse t é um inteiro positivo que divide 1995, tá? Então, assim, você gerou todas as soluções. Isso aqui é a solução desse problema. Espero que vocês tenham gostado. O pessoal aí pediu teoria dos números. Esse aqui é um probleminha já legalzinho de teoria dos números, né? Assim, no caso, esse problema, depois que você usa esse lema, né, ele fica bem mais tranquilo. Que é só completar quadrado e tal. Mas mesmo assim, entender esse comecinho aqui é legalzinho, né? E é isso aí, um probleminha legal. Espero que vocês tenham gostado. Novamente, curtam, compartilhem. Sigam as minhas redes sociais, né? Professor Thiago Sandino. Sigam as redes sociais do Curso X. E é isso aí, galera. Valeu, pessoal. Tchau.